Oi, Mônica, seja bem-vinda ao Avesso. Oi, Maurício, olá a todos. Mônica, aqui a gente costuma começar pelo começo. Queria saber o seguinte, você, Mônica, ativista, jornalista, militante, o que tem da Mônica criança na Mônica de hoje? Acho que vontade de viver uma outra realidade. Eu fui uma criança miserável, filha de mãe solo, e como toda criança pobre e negra, a gente sabe que incomoda, então a gente não se reconhece como sujeito, a gente não se reconhece como dono da nossa história, a gente se desculpa por existir, a gente fala pouco, eu falava muito pouco durante a minha infância, muito por isso também, por vergonha de ser quem eu sou e por saber que eu incomodava as pessoas. Na adolescência, quando eu começo a militar no movimento estudantil, eu me descubro como sujeito da minha história. E eu acho que a Mônica criança sonhava com esse momento, um momento que outras mulheres negras, crianças que são tão subrepresentadas e tão maltratadas e violentadas na história pudessem ser sujeito da sua própria história. E assim, essa Mônica que foi crescendo, sendo sujeito da própria história, hoje é ativista, militante da área ambiental, é ativista de mulheres, é ativista de negritude, é jornalista também, é mãe. Então, frequentemente, a gente lê a tua biografia e você faz questão de colocar que é a mãe do Theo. E você foi candidata a prefeita em 2016 em Itu, teve 7% dos votos, teve uma campanha muito forte. Como é que esses vários elementos que compõem a Mônica se expressam? O que é para você essa combinação desses elementos? Tá, eu acho que primeiro vem a luta afirmativa, e foi a primeira com que eu encontrei, logo lá na adolescência. A luta afirmativa de se descobrir como sujeito, como mulher, como negra, como periférica pobre. Depois a gente vai entendendo a intersecção das opressões do sistema capitalista. Por exemplo, a minha mãe, ela sempre plantou pra gente comer. Quando eu era criança, a gente morava num terreno de barro, porque, enfim, não tinha condições, mas também era útil porque minha mãe plantava várias coisas. E eu perdi, ao longo da minha existência, o contato com a terra. Porque a gente quer o quê? A gente quer acessar consumo. Eu queria comer Ruffles, Coca-Cola, McDonald's, ter acesso a coisas que eu não tinha em casa. E aí agora eu percebo o quanto contato com a terra é rico e quanto está alienado dele é preocupante, porque quando a gente nasce, tudo que a gente precisa para viver está bem debaixo dos nossos pés. A minha mãe me ensinou isso muito cedo, só que eu só fui recuperar esse contato com a terra e a importância da terra quando acaba a água. O estado de São Paulo tem um grande problema agora de abastecimento d'água. Eu moro numa cidade seca que tem uma grande dificuldade de abastecimento, passou quase um ano sem água na torneira, e aí que eu fui entender que a água também é plantada, também nasce na terra, que a gente precisa de árvores e raiz para a água penetrar no solo. Além disso, todas as pautas são interseccionais. Eu faço questão, como você disse, de dizer que sou mãe, porque as mulheres mães, elas são responsáveis por muitas coisas, por organizar a rotina da casa, por organizar a própria vida, mas ela também é responsável, a principal cuidadora, por um ser humano muito frágil, que a gente esquece. A gente não fala, a gente não organiza, a gente não quer se incomodar, na verdade, porque na sociedade a gente só se preocupa de nós mesmos. É a questão de ser, de ter, nós somos egoístas. E a criança ainda não é, porque ela ainda não produz. Então ela não tem relevância. A criança é um castigo para a mãe que tem uma vida sexual ativa. É culpa dela, é responsabilidade dela. Se a criança se machuca, se a criança tem fome, se a criança quer fazer xixi, a gente logo grita: ô mãe, olha seu filho. E o bebê humano é um bebê muito frágil. É um bebê que pode morrer a qualquer momento durante longos anos, não é poucos meses, é durante longos anos se a gente não cuidar. Então eu acho muito duro a gente delegar essa responsabilidade apenas a uma mulher, deveria ser uma responsabilidade de todos, mas é a mulher também que tem todos os saberes e que faz hoje o principal debate do cuidado e do crescimento e da formação das crianças. Por isso, mãe é dois seres. Mãe é dois seres, é o ser mulher e é o ser criança, porque é ela que está ali compartilhando do dia a dia e cuidando da criança. Eu acho que todas essas intersecções do meu ser também, ser mãe do Theo, ser agricultura, ser mulher, ser negra, ser pobre, coloca no meu ser e na minha vivência um monte de outras realidades que a gente ignora, que a gente não fala, mas que é a maioria da população, e que a existência precisa ser doce, que precisa ser sutil e precisa ser possível para outras tantas mulheres como eu, que está nessa linha, abaixo dos 35% da linha da pobreza, que é mãe solo, que vive nos interiores, e a gente precisa falar também que tem muita roça em São Paulo ainda,
e que nas cidades abaixo de 35 mil habitantes não chega a nada. A gente não fala dos números de violência contra a mulher para além da capital, porque nos interiores não tem nem como medir. A maioria das cidades não tem nem delegacia da mulher. As queixas não são feitas porque elas não são registradas. Então, assim, nos interiores não chega a cultura. 80% do orçamento da cultura fica para a capital. Então não tem nem rolezinho no coreto. As pessoas não se encontram, elas não vivem a cidade. Então, como eu disse, esse meu ser, que é um monte de seres, abaixo dos 35% da margem da pobreza, precisa ser verbalizado, precisa ter seu espaço de fala e precisa ter organização política. Falando em organização política, eu te conheci no meio da crise hídrica em São Paulo e você virou uma grande referência, organizou um encontro em Itu, a gente foi para lá, tinha vários especialistas e ativistas na questão do meio ambiente. O que representa para você essa luta que você fez, que é a luta em defesa da água como direito, e o que representa isso do ponto de vista do que você também pensa na política? Tá. Até 2014, toda a minha militância era voltada para as questões identitárias e econômicas. A gente fazia o recorte de classe, raça, gênero. Mas quando acaba a água da cidade, foi uma fatalidade. Acabar a água da minha cidade, quer dizer, uma fatalidade de falta de gestão e organização. Quando falta água na minha cidade, é que eu descubro que a água não nasce na torneira. Mas sem água, toda a sua vida para. Não existe indústria, fechou escola, fechou padaria, lava-jato, posto de gasolina, tudo para. As indústrias fecham, você convive no escritório com o cheiro de cocô, com a urina dos seus colegas porque não tem descarga, você não consegue lavar roupa, você não tem a dignidade de cozinhar e lavar sua louça. E aí tudo para. E aí você descobre que o estado de São Paulo está com mais de 70% dos seus corpos d'água poluídos. Não é que a água acabou, né? A água não foi para a China, ela não evaporou, não foi para outro lugar, ela está bem aqui. Só que a gente jogou esgoto não tratado em quase ela toda. Hoje o estado de São Paulo está transpondo água, importando água do Paraná e de Minas Gerais. E daqui a pouco a gente vai estar prejudicando esses dois estados também, não vai ter água para ninguém. Então o Brasil, que é o país mais rico em água doce do mundo, a gente tem quase 12% da água doce de todo mundo aqui, não está tendo uma boa convivência, a gente está vivendo uma crise civilizatória. É muito importante a gente entender também, foi aí que eu entendo, que não existe justiça social sem justiça ambiental. Porque quando acaba a água nas periferias primeiro. Porque as instalações são mais novas, são precarizadas, são sem infraestrutura. Quando falta comida para os mais pobres primeiro. Quando o ar está poluído, são os mais pobres que sofrem com falta de acesso a tratamento de saúde e morrem primeiro. Então não existe justiça social sem justiça ambiental. Eu só entendo isso em 2014, porque os ricos, eles furaram um poço artesiano. Um poço artesiano custa R$12 mil. Não é uma obra que todo mundo consegue fazer emergencialmente. Os ricos tomavam banho, os ricos ainda tinham piscina. Tem até um documentário sobre a crise hídrica de Itu, em que os condomínios continuavam com as piscinas cheias, mas a galera pobre estava transportando água em garrafa PET dentro de mala para conseguir tomar banho e manter a dignidade. Então, desde então, eu acho que é uma urgência, pela situação do estado de São Paulo, a gente debater a água, porque a gente está muito próximo de um colapso. Já são 121 cidades com sérias dificuldades de manter o abastecimento. E mais uma vez eu vou dizer, sem água a gente não tem escola, sem água a gente não tem padaria, sem água a gente não tem restaurante, sem água não tem indústria, tudo para. Então é uma questão urgente. Mas para além disso, a gente precisa criar uma nova cultura mais gentil de convivência de nós com nós mesmos e de nós com a terra, porque a gente precisa plantar, colher e comer sem maltratar a terra, porque senão a gente fica sem comida, a gente fica sem água, enfim, é uma cultura da permanência, a permacultura. E essa girada de consciência se deu na marra realmente, que foi em 2014. Hoje a gente tem diversas organizações batalhando pela água no estado de São Paulo, eu acho muito importante falar, tudo isso nasceu em 2014, um pouco da crise chegou aqui na capital em 2015, os bairros mais periféricos tiveram dificuldade de abastecimento, a gente volta a estar num índice alarmante esse ano, o sistema Cantareira já está abaixo de 40%, isso é uma questão de alerta. O sistema Cantareira, que não é só responsável pelo abastecimento da capital, mas também de diversas regiões metropolitanas, Campinas também tem um pouco de ligação com o sistema Cantareira, é um momento de alerta e é um momento da gente guinar. Por isso, eu defendo, e é uma das bandeiras da minha candidatura, a mais urgente, no meu ponto de vista, para a gente continuar a viver no estado mais desenvolvido do país, é uma regulamentação do esgotamento.
Existe uma lei nacional de saneamento básico, que não é regulamentada para o estado de São Paulo. Sem essa regulamentação, hoje cada companhia de esgoto trata a quantidade que quer, que pode, que dá. A grande maioria continua despejando esgoto não tratado nos rios. Não adianta a gente investir em sistemas bilionários de despoluição, por exemplo, do Rio Tietê aqui na capital, que fica só retirando garrafa PET do rio, se a gente continua jogando cocô no rio. A gente precisa parar de jogar esgoto no rio. Então a gente precisa regulamentar uma obrigação para que as companhias de saneamento, que ganham milhões vendendo água, que é um direito humano, elas têm a obrigação de tratar esgoto. Só tratando esgoto a gente consegue superar o problema da água, recuperar água. Outra questão importante para o estado de São Paulo, que também eu entendi com a questão da água, é a questão de avançar no debate sobre desenvolvimento urbano e habitação popular. Há uma falsa dicotomia entre os movimentos de moradia e os movimentos ambientalistas. Isso porque a galera do movimento de moradia está morando onde dá. Porque a vida é assim. Em lugares que não são bons para morar, sem planejamento, às vezes perto de nascente, às vezes em morro, às vezes sem estrutura de esgoto e jogando esgoto não tratado em redes clandestinas. Mas isso é culpa do Estado, isso é culpa do governo. A gente só vai conseguir superar ligações clandestinas de esgoto a partir do momento que a gente avançar em planos de moradia popular. Apenas 39% dos municípios do estado de São Paulo têm um plano de moradia popular. Isso é importante para nossos dois mandatos, nossos dois possíveis mandatos, porque é lei. Toda cidade precisa ter um plano de moradia popular. A gente precisa regulamentar, a gente precisa fiscalizar, porque regulamentada ela já é, para que as cidades avancem num plano de moradia popular, para que a gente possa vencer o problema de infraestrutura. Porque só com infraestrutura a gente vence as ligações clandestinas de esgoto. E você estava falando da sua candidatura. Vamos falar um pouquinho dessa candidatura, porque é uma candidatura diferente, né? Você é candidato a deputado estadual, mas vamos dizer assim, é a cara e é a voz de 9 candidatos diferentes. A bancada ativista. Como é que funciona a bancada ativista? Como é que é essa novidade de ser um número só? Você é a candidata formal, mas representante dessa luta, de várias lutas diferentes. Como é que funciona isso? A bancada ativista é uma movimentação para além da eleição. Ela existe para acessibilizar ativistas que estão na rua como eu, mudando realidades todo dia, fazendo política de chão, de asfalto, para acessar os espaços de decisão. Porque os espaços de decisão, as casas legislativas, os governos, eles estão muito distantes da nossa vida. Eles têm um perfil, que é o perfil que consegue atingir economicamente aquele espaço. Porque fazer eleição é caro e é um código que você sabe que é difícil de quebrar. Você precisa de contador caríssimo, advogado caríssimo. Se você não tiver esses profissionais, você se ferra muito, porque a legislação é feita para pegar, além do que você não acessa pessoas, tem outros X candidatos distribuindo um monte de papel. Chegando nos lugares mais distantes, a gente tem dificuldade de pôr gasolina no carro para se locomover. Então, a bancada ativista ela serve para dar esse suporte para ativistas. Em 2016, fez campanhas para 8 candidatos diferentes. Sâmia participou dessa movimentação. Desde o ano passado, a bancada vem se reorganizando para lançar novas candidaturas. Chamou, acho que 12 ou 13 ativistas de pautas diferentes no estado. Nessa nossa convivência, a gente foi percebendo que todas as pautas eram urgentes e era meio difícil, até entre nós, o encantamento e a troca que nós tínhamos entre nós, decidir qual de nós valia mais a pena. Não que a gente não fosse fazer mais do que uma campanha, mas a dificuldade que é acessar o poder legislativo, qual dessas campanhas ia conseguir acessar? A gente tem uma mulher transgênero, ex-prostituta, militante de negritude, muito potente, muito forte, muito aguerrida, que merecia esse espaço. A gente tem uma mulher indígena que está na luta há muitos anos pela educação emancipadora dos povos indígenas, é diretora de uma escola que nem fala português, que fala guarani para indígenas em território urbano. A gente tem a Cláudia Visoni, que é uma permacultora que ensina pessoas a quebrar concreto e fazer horta em qualquer lugar. A gente tem a Anne,
que é uma das primeiras pessoas a falar sobre criança como sujeito e direito das infâncias e proteger isso de uma forma tão ferrenha. Então, como? E aí nessa nossa convivência a gente também foi se entrosando, fazendo as trocas, as nossas propostas foi mudando. O convívio com o Fernando Ferrari, por exemplo, que tem um debate sobre segurança cidadã, mudou um pouco o meu ponto de vista sobre o modelo de defesa das mulheres no interior. Eu ficava repetindo, a gente precisa ter DDM, Delegacia da Mulher, Delegacia da Mulher, Delegacia da Mulher. Aí ele sentou comigo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito ampla, muito completa, inclusive está previsto assistência social, mas a gente quase nunca consegue acessar esse lugar. E ele falou, a delegacia também é um lugar violento. A mulher que é vítima de violência, ela precisa ser retirada imediatamente desse lugar. Então a gente precisa de abrigos e a gente precisa que ela seja atendida por um outro profissional que não o delegado, que às vezes também é uma figura violenta. Ela precisa de assistência social. Então a gente chegou num modelo parecido com o Conselho Tutelar para a proteção das mulheres, que já tem uma política do governo federal, que é a Casa da Mulher Brasileira, mas que precisa ser estendido para o Estado. Então, essa convivência entre nós e as especificidades foi gerando outros lugares para um programa, para a defesa de políticas públicas, e a gente resolveu ficar junto. Nós somos 9 ativistas hoje, porque alguns resolveram sair numa candidatura tradicional. Nós somos 9 co-candidatos, sem relação horizontal, sem relação hierárquica entre a gente, totalmente horizontal, produzindo políticas públicas juntos. A gente conversa muito, nosso programa foi uma delícia de desenvolver através dessa técnica e troca entre nós. E hoje nós estamos os 9 fazendo campanha em territórios diferentes para os nossos públicos, com as nossas redes, multiplicando a possibilidade da gente chegar lá. E chegando lá também, a gente chega junto com todas as nossas coletividades. A gente tem mulheres feministas, negros e negras, indígenas, juntos, numa única cadeira, tentando ocupar esse espaço num lugar que é muito ruim. Você sabe que a Lesp é um cemitério. Total. 20 anos do governo PSDB, 20 anos sem fiscalização, o pouco de produção legislativa que tem é um pouco dos nossos combativos e fortes deputados. A gente tinha apenas dois até pouco tempo atrás, agora a gente tem 3 com a chegada do Hilo, mas a gente precisa levar o debate das realidades, da vida real dos paulistanos e paulistas para dentro da Assembleia Legislativa, e é disso que se trata a bancada ativista. Todo mundo, todas as pautas, todas as urgências juntas. Então, falando de urgência, a gente fez uma entrevista há pouco tempo atrás com o professor Silvio Almeida. E ele disse o seguinte, uma coisa que me marcou bastante, eu queria que a tua opinião sobre isso. Ele disse o seguinte, que para uma pessoa negra existem 2 certidões de nascimento. Uma que é a formal e a segunda, que é quando você percebe o racismo e quando você tem contato com isso. Como é que foi isso na tua vida como mulher negra? Quando é que você percebeu o racismo e quando é que a luta antirracista começou a fazer sentido para você? Tá, eu acho que o racismo está presente na minha vida desde sempre, mas claro, você não tem muita percepção porque você ainda está formando os conceitos, né? Como eu disse, desde muito pequena, eu senti a diferença de mim para os demais. Eu senti um pouco de vergonha, porque é isso que faz, né? Destrói a sua autoestima, coloca a sua autoestima num lugar que você tem um pouco de vergonha de existir, de ser. Eu me lembro que quando a minha mãe sempre foi empregada doméstica, e quando eu entrava na casa dos patrões dela, vez ou outra ela estava fazendo faxina numa casa ou outra, eu entrava meio que me escondendo, assim, eles não podem me ver, e eu não posso falar com eles, enfim, eu não posso atrapalhar, não posso incomodar. Ao mesmo tempo que eu sou uma negra de pele clara, e as pessoas ficavam ao longo da minha vida dizendo assim, você não é negra, tentando me consolar, porque ser negro, quem é que Sim, vai quem querer quer ser negro? Quem vai querer ser negra, né? Você não é negra, você não é negra. Ao mesmo tempo que eu nunca fui bonita, que eu nunca estive num lugar de amor, porque as famílias são muito destruídas, muito separadas. Meus irmãos trabalham desde criança, a gente forçado numa violência muito grande nas periferias, violência policial, mas também a violência da vida, das pessoas que têm pouco acesso, porque as violências, elas são sociais, né? A fome, a falta de acesso à educação e tal, então você é forçado a esse lugar de não amor, você vai se endurecendo. E eu acho que eu notei o racismo quando eu chego no ensino médio. E o movimento estudantil, ele me leva a outros lugares. Primeiro, lugar de sujeito.
Posso escolher, posso falar, posso decidir. Mas ao mesmo tempo, você sai da sua periferia e vai conviver com outros jovens organizados no movimento estudantil. Então, quando você vai para a plenária e ver pessoas felizes, pessoas fazendo coisas que se você fizesse na periferia você apanharia, ou você iria preso, ou confraternizando, ou com dinheiro para comer uma pizza, ou as meninas que são sempre caracterizadas como bonitas, os meninos que têm mais voz, que têm mais liberdade para falar, e aí você se olha e fala, o que eu tenho de diferente dessas pessoas? O que eu tenho de diferente dessas pessoas é onde eu nasci, as minhas características físicas. Eu acho que uma parada também com cabelo. Durante toda a minha adolescência eu alisei para tentar me encaixar, para tentar ser bonita e etc. E aí quando eu percebi que eu não gostava do meu cabelo, porque colocaram isso em mim, e eu paro de alisar o cabelo, e aí isso é libertador. Assim. Quando foi isso? Cara, eu tive diversas fases. Eu alisei dos 12 aos 19. Aí eu tive cabelo crespo dos 19 aos 22. E aos 22 eu aliso de novo e só paro de alisar definitivamente, aceitando como estética, como importante, como bonito, porque hoje eu acho um cabelo bonito. E era uma coisa que não acontecia antes. Em 2013. Acho que uma das muitas coisas que 2013 me trouxe foi a consciência de raça, mas consciência estética, da importância de me autoafirmar naturalmente como eu nasci. E eram outras paradas também, viu, que meninas vivem. As pessoas falam, seu nariz mudou. É porque quando eu era adolescente eu usava uma técnica de maquiagem para afinar o nariz. Todas as minhas fotos eu passava sombra marrom aqui na lateral, porque dava um sombreamento que parecia que o nariz era mais fino. Batom, eu usava batom bem no meio da boca para diminuir o tamanho dos lábios. Hoje eu até transbordo um pouquinho para ele parecer maior. Tem várias técnicas para você esconder a sua negritude que eu usava, que eu achava maravilhoso, que eu achava incrível, que me aproximava de um padrão de beleza e que hoje eu superei. Eu acho isso libertador. E eu acho que, além dos lugares que a gente nasce, as condições que a gente é forçada de viver, esse lugar de não amor, é muito importante falar que os negros e negras, na sua grande maioria, vivem num lugar de não amor, de não afeto, de não atenção, de não carinho. É uma destruição da nossa autoestima muito brutal, muito brutal. A maioria de nós tem grandes crises, principalmente as mulheres, porque as mulheres também, de forma geral, são colocadas nesse lugar, mas a maioria de nós tem grandes crises com a sua estética e isso é muito violento. Nesse sentido, bom, foi um trauma social para todos nós e para todos nós que somos ativistas, a morte da Marielle. Como foi isso para você? Assim? Todo mundo lembra, evidentemente, quando soube da notícia, o que aquilo representou, mas como foi isso para você, uma ativista que estava há muito tempo, uma militante do PSOL, do mesmo partido da Marielle, mulher negra, que veio da periferia também, como é que foi? Em 2016 a gente comemorou muito a eleição das nossas 10 mulheres vereadoras, o PSOL elegeu 10 no país, mas entre todas as 10, algumas figuras chamavam a atenção e a gente acompanhava com muito carinho. A Áurea, a Mari mais, porque ela está numa cidade muito violenta, numa cidade em que os favelados têm uma organização política, mas às vezes eles são interrompidos ou são alienados pelas milícias e etc. Então a atividade política da Mari ela sempre foi muito forte, foi muito aguerrida e sempre foi uma inspiração. Os discursos da Mari eram muito fortes, né? Ela precisava o tempo todo se autoafirmar, gritar ou pedir para não ser interrompida, mostrava a dificuldade e a violência que aquela mulher sofria mesmo no parlamento. O dia que ela morreu era o dia da luta dos professores contra a Sampaprévia aqui em São Paulo. Eu já trabalhava com a Sâmia, eu fui assessora da Sâmia Bonfim durante 1 ano e meio e a gente estava na Câmara, foi um dia, acho que você também estava lá, né? Tá. Foi um dia muito violento para todos nós. Acho que muitas professoras se feriram. Também foi um dia muito triste porque a Sâmia tinha passado por uma cirurgia de emergência. Ela estava no hospital porque ela tinha operado o apêndice. E a gente estava vivendo toda aquela confusão. Os servidores quebraram o vidro, que a GM quebrou o nariz de uma professora. A gente naquela luta gigantesca. Alguns de nós ainda no hospital, visitando os feridos. Da luta aqui de São Paulo e a gente recebe a notícia da morte da Marielle.
Eu acho que a morte da Marielle, ela é a tentativa de um recado. O mesmo recado que eu falei que me era dado quando eu era criança, que nossa existência incomoda, que nosso jeito de ser não é permitido, ainda não é legal, não é legalizado ser preto pobre. A nossa realidade não é... ninguém quer ver. Acho que é essa a palavra. Uma mulher preta pobre incomoda e você tem que se calar e voltar para o seu lugar. Eu acho que a morte da Marielle foi esse recado que eles tentaram nos dar. Mas a luta da Marielle e infelizmente a morte dela, ela coloca a nossa luta em um outro lugar agora, que é o lugar de... Ela foi combativa até os últimos dias. Ela mesma dizia, não vão me interromper. Eu acho que ela deixa isso pra gente, assim, todas as mulheres pretas periféricas, todas as realidades que incomodam, todas as lutas que não querem ser vistas, elas precisam insurgir. E é isso que nós estamos fazendo. Eu acho que essa eleição, ela tem tudo, é uma palavra forte, mas eu acho que é isso. Eu acho que essa eleição, ela tem tudo para vingar a Marielle, colocando outras tantas de nós, para aumentar essas vozes, até eles não darem conta de nos matar a todas. Acho que também coloca a gente num outro patamar de união. Estou muito na torcida para todas as mulheres negras que estão concorrendo, Brasil afora. Estamos todas trocando, estamos todas juntas, todas de mão dada. Então, vai ser muito difícil matar a nós todas agora. Nesse mesmo sentido, a gente está gravando hoje aqui há poucos dias do dia 29, quando está sendo convocado um ato pelas mulheres, né? As mulheres têm sido a vanguarda política desse processo eleitoral, isso é muito evidente, correndo as ruas aí a gente vê, e o interior e todos os lugares a gente vê isso de uma maneira muito evidente. Qual é a representatividade, qual é a importância que tem esse ato do dia 29, que é o ato do ele não, é o ato contra o Bolsonaro, contra o discurso do ódio machista, racista, homofóbico e até contra o projeto político, econômico que ele tem para o país. Qual é a importância dessa mobilização? O que a gente pode dizer para as mulheres que estão se mobilizando e para toda a sociedade que está se mobilizando contra o Bolsonaro agora? As mulheres, elas têm realmente protagonizado os debates mais aquecidos do último período sobre o avanço da democracia. Isso porque, como eu disse, nós somos as grandes responsáveis pela organização das nossas famílias, do cotidiano, nós somos as chefes familiares, nós somos as líderes de bairro, das comunitárias, enfim. Nós estamos impulsionando o poder de decisão, o debate para outro lugar na prática. Aqui, na camada de baixo, já é mulher liderando em todos os cantos. A gente só precisa acessibilizar os espaços onde a caneta dá a decisão de fato. E não é à toa que as mulheres se rebelam contra o fascismo expresso nessa candidatura, porque é a gente que está garantindo a vida e a sobrevida nesse país de fato. É a gente que planta, é a gente que colhe, é a gente que cria, a gente que pare, a gente que amamenta, a gente que bota na rua, a gente que recolhe em casa, a gente que dá afeto. Então não é à toa que é a gente que se levanta contra o fascismo. Eu acho que as mulheres organizadas vão construir muitas coisas, inclusive derrubar essa ideia, que é mais do que um candidato. Eu acho que tem muita coisa nessa candidatura na rua. Um pouco de masculinidade tóxica, homens perdidos, revoltados com esse novo lugar que a gente está colocando de igualdade de gêneros, tentando reagir para manter os seus privilégios. Um pouco de uma classe de uma classe oligárquica, tentando também manter os seus privilégios e reagindo à ação e à tomada política pelos periféricos mais pobres, e um pouco de revolta com a situação política eleitoral, com as mazelas da nossa vida, com as crises e os escândalos de corrupção que levam as pessoas a tenderem para o mais radical. Eu acho que nós mulheres, com o debate gentil que a gente faz, com o debate político que a gente faz, a gente tem condições de convencer os perdidos.
E é disso que se trata a nossa mobilização. Fazer os perdidos entenderem que essa revolta não pode ser canalizada contra as nossas vidas, com ataque contra as nossas vidas. Então eu acho que todas juntas, no dia 29, podemos muito virar esse jogo, porque só restarão os machistas e os oligarcas, e eles são minoria. A gente tem tudo para virar esse jogo nessa eleição. Vamos para a rua, vamos conversar com as pessoas, vamos virar o voto, vamos entender quem é que... Porque a gente não pode ignorar que tem algumas pessoas perdidas de bom coração, que não são fascistas, que não são machistas, que não são racistas, mas que estão indo para essa opção porque por uma revolta, por uma vingança a um sistema anterior que também está nos oprimindo, que também está machucando as nossas vidas. Mas a gente não pode correr o risco de ir para o fascismo, de entregar o poder para um governo tão perigoso quanto essa ideia que está na rua. Então, a Mulherada Unida, eu tenho certeza que mais uma vez vão ser as grandes responsáveis por devolver o debate democrático e retirar a política desse lugar que está, que é um lugar violento, que é um lugar que não se tem ideias, mas se tem um monte de memes ou porrada, porque é quase isso que está saindo na rua, e eu acho que é a gente que vai virar esse jogo. Maravilha. Duas perguntas para a gente ir concluindo. A primeira, o que a Mônica Seixas de hoje, mãe, mulher, ativista, jornalista, lutadora, diria para aquela Mônica Seixas lá de trás, uma jovem ainda que estava descobrindo o mundo? Primeiro eu daria um abraço nela. Ela dizer, moça, vai ser difícil, mas é difícil para todo mundo. Não sei o que eu diria para ela. A Mônica adolescente é uma Mônica muito pronta. Eu acho que a Mônica adolescente é uma Mônica muito mais forte do que até a Mônica que eu sou hoje, porque a gente vai se sensibilizando. Então eu acho que a Mônica dos 15 era a Mônica revolucionária, aguerrida, Mônica forte, Mônica revoltada, Mônica com todas as dores do mundo nas costas, a Mônica ainda com fome, a Mônica ainda sem roupa, a Mônica ainda sem transporte, sem acesso a transporte público, desempregada, sonhando em ser, que é a Mônica que me trouxe até aqui. É ela, na verdade, que fala comigo todos os dias, falando, miga, vamos que atrás de você ainda tem muita gente. Então, é a Mônica de 15 que fala com a Mônica de 32 todos os dias. E se você tivesse que colocar uma coisa num passe de mágica do avesso, o que você colocaria? Uma coisa do avesso? Eu acho que as pirâmides de decisão, eu acho que nos espaços de decisão a gente tem uma pirâmide em que as mulheres, os pobres e as mulheres negras estão muito distantes. Eu viraria essa pirâmide já. Eu acho que se a gente tivesse mulheres, e sobretudo mulheres negras, dando as canetadas para eles afora, tomando a decisão, seria totalmente diferente, porque a realidade que a gente vive é outra. Então, isso. Mônica Seixas, muito obrigado pela sua participação na vez. Prazer, Mauro.